Fala aí, galera. Bem-vindos ao meu canal e guten Tag. Agora vou assistir ao final do debate do Lindbergh contra o Kim Kataguiri. E antes de começar, não esqueçam de... Cheslana, primeiro eu queria te parabenizar que você montou um canal de YouTube e eu me peguei assistindo o vídeo do Cheslan. Sigam o Cheslana que tá no YouTube, tá? E deixem um like. Então é isso que eu falei, é um banco de 15 minutos pra cada um, gastem como quiser. É uma trocação livre. Eu vou começar com uma pergunta pro Lindbergh. E reforçar, né? Lindbergh, na legislatura passada, o PT inteiro assinou a minha PEC antiprivilégio. Nessa legislatura, você é o líder. Por que o PT não... Falta 15 assinaturas, Lindbergh. Falta assim, eu coletei 90% das assinaturas, faltam 15. A proposta é muito simples, já expliquei. Nenhuma verba indenizatória para agente político... Ó, eu tô deixando... Deputado, senador, juiz, promotor. Que juiz, promotor, juridicamente, é agente político também. Não pode ultrapassar o teto de 46, que vocês aumentaram o teto quando vocês votaram aumento de salário de deputado, senador, juiz e promotor. Que você não respondeu, aliás. Eu queria que você respondesse sobre o porquê. Eu não tava nem aqui. Não, mas o PT votou. Seu partido. Vocês não são os militantes brabo, forte do PT? Tem que defender o posicionamento do partido, dentro ou fora do mandato. Essa questão, por que assinaram antes? É o mesmo texto. E essa, você é o líder agora. E não assinaram agora. Vamos assinar? O seu é azul. Esqueci um ponto. E acaba com férias de 60 dias. Isso. O Deixa seu eu te tempo é o contar. azul lá. Eu tenho Isso é um concordância. absurdo. 60 dias de férias, cara. Olha, vou mostrar... Os salários públicos no Brasil são um absurdo. Eu vou fazer uma comparação rápida aqui. Isso aqui é uma tabela salarial de um juiz na Alemanha, em algum estado. E a parte azul é o nível de experiência, ou seja, cada 2 anos, como está escrito aqui, você sobe um nível, começando no nível 2 já, né? Isso aqui são os seus grupos, porque tem vários níveis de tribunais, então tem nível salarial de juiz, né? Dependendo do nível de tribunal que trabalha. Mas isso aqui, você acabou de se formar, você começa no R1, nível 2, aí esse é seu salário bruto. Por ser funcionário público, você só paga imposto de renda e não seguro social. Então, o salário líquido é relativamente próximo desse valor aqui. Então, eu fiz aqui o cálculo. Um juiz vai receber 4.000 euros líquidos na Alemanha, líquidos, que acabou de se formar, tá? E agora vamos comparar com o salário mínimo na Alemanha. Na Alemanha, o salário mínimo, que realmente é só para quem faz um trabalho auxiliar, não quem aprendeu alguma coisa, ou seja, a grande maioria ganha bem mais do que um salário mínimo, tá? O salário mínimo são 12,82 euros por hora. Trabalhando 40 horas por semana, dá em média 173 horas por mês. E isso aqui seria, num cenário desse, o salário de um cara que só recebe o salário mínimo por mês, bruto, e líquido, porque também paga seguro social, etc., e imposto de renda, líquido é 1.602. E se você compara agora esse número, 4.100 e alguma coisa, com 1.600 e alguma coisa, na fase inicial, são nem 3 vezes mais, né? O salário que um juiz, no início da carreira, ganha, comparado a alguém que começa a sua carreira com trabalho auxiliar só com salário mínimo. Ou seja, a diferença é grande, porém, não é uma diferença enorme. E agora vocês podem ver, quando os juízes estouram o teto salarial no Brasil e que recebem mais de 100 mil reais por mês. Mais de 100 mil reais, junto com 60 dias de férias. E se você compara isso com o salário mínimo no Brasil, um salário mínimo são, acho que 1.400 reais, né? O cara tira quase 100 vezes mais, né? Um juiz assim. Esse nível é um absurdo. Um juiz no Brasil ganha mais do que um juiz aqui na Alemanha, com um poder aquisitivo completamente diferente. Então, isso realmente é muito necessário mexer nisso. Total sobre esse projeto. Nós estamos com um projeto também, que não é PEC. Tá aí, você vai sair daqui com uma vitória parcial. Eu não estava querendo dar o troféu total a você. Não, mas uma assinatura. Eu vou só conversar com minha bancada, mas minha tendência eu concordo. É de fazer um gesto aqui, a gente assinar e tentar ir para isso. Tá bom? Você levou essa aqui, agora você vai votar no PL Sério? também do governo do super salário. Super salário, eu voto. Se cortar mesmo, se não tiver pegadinha, se tiver sacanagem, eu voto.
Porque, igual aquele projeto que você criticou, que a Câmara votou, do PLP, que abriu um monte de exceção para verba indenizatória, tinha um monte de sacanagem e me venderam também contra combate a super salário. E o PT votou. Ó, então, essa aqui você ganhou. Eu vou conseguir É muito lindo de ver isso, cara. Oh, meu esses Deus. votos pra gente assinar isso, porque Olha é importante. Ó, rapaz, desde as fotos. Líder do PT garante assinaturas Eu concordo do totalmente Partido com dos isso. Trabalhadores Então, para a PEC antiprivilégio. Eu concordo totalmente por isso. Eu fui o relator do fim do 14º. Já valeu Já o debate. ganhou. Já, obrigado a todos, foi um prazer. E eu tô aqui caladinho querendo que você gaste seu tempo todo. Nada Vamos lá. E eu vou só rebater um último Cara, que ponto sobre a felicidade. última fala do Lindbergh. Primeiro, para explicar para as pessoas que estão assistindo e não conhecem o caso da FIP, né? Que eu fui relator do projeto de lei do licenciamento ambiental, né? E contratei o estudo da FIP para mostrar os impactos, que é um ganho de 200 bilhões de reais em 10 anos com o relatório que eu tinha escrito na época, se fosse aprovado. E aí o Augusto Aras para encher meu saco, porque eu criticava a nomeação dele, que E aliás... foi arquivado. Uma das razões pelas quais eu criticava a nomeação do Aras é porque o Bolsonaro se dizia o anti-PT, mas o Aras é um amigo do Dirceu ali. Os dois são bem próximos e aí o Bolsonaro nomeou, ele dizia que era um cara... E o bolsonarista até hoje não vai entender isso. Ele nunca vai concordar com isso. Ia nomear alguém da Lava Jato, ia nomear alguém do, né, do enfrentamento da época, e aí nomeou o Aras, não tinha nada a ver com a história, pelo contrário, depois foi contra o modelo de forças-tarefas da Lava Jato. Esse é um ponto. Agora, Lindbergh, não dá pra gente dizer que, e eu não sei se esse é o seu posicionamento, eu até queria a sua resposta, que o Petrolão não aconteceu, que o Petrolão não existiu. Porque assim, você tem envolvidos confessando. E você tem diretores da empresa e empresários devolvendo bilhões de reais para os cofres públicos. Então não tem como o cara devolver o que ele não roubou, porque ele não teria se ele não tivesse roubado em primeiro lugar. Então você há de concordar comigo que o Petrolão aconteceu. Agora, você pode me dizer, não, tal e tal e tal e tal pessoa foi injusto, não tinha nada a ver e foi envolvido sem ter relação. Agora, que não existiu... Até o Dirceu deu entrevista para Globo News no mês passado dizendo, ó, não podemos dizer que porque os processos foram anulados que nunca existiu corrupção. Não, deixa eu te contar. O tal de um dos envolvidos naquele negócio da Petrobras, o Barus, tem a gravação com ele. Dizendo que ele... Isso vem lá de trás, vem lá do Fernando Henrique Cardoso. não, Lindbergh. Você tá de sacanagem que o Petrolão veio do Fernando Henrique? Não tô de sacanagem, não. Eu tô querendo dizer que tem um problema de corrupção. Não tô querendo jogar pro Fernando Henrique, não. Endêmico. Estrutural, endêmico nessa coisa toda. O que foi errado ali foi o jeito como fizeram, como se for... Teve gente em tudo, teve gente do PT, teve gente de outros partidos ali naquele negócio. Porque nessa questão de corrupção não é assim. Esse aqui tem que ter uma vigilância grande no país inteiro, com uma questão de Estado. Então, eu não estou dizendo que não houve, claro. O que não foi é como foi utilizado daquela forma, contra um partido, contra o presidente Lula. Você sabe que tem uma coisa que o Lula fez a vida inteira? Você sabia que, Pra lutar contra a corrupção. antes dele entrar, qual era a média de investigações da Polícia Federal por ano? 8. A Polícia Federal não tinha autonomia. Foi o Lula que mudou isso para 200 e tantos por ano. Ele colocou, ele estruturou tudo. Mesmo agora nesse negócio de INSS, de onde surge tudo? Da CGU é o ministro do Lula, que faz a denúncia à Polícia Federal. Então, esse problema é assim, o que eu acho que, quando eu falei daquele caso, te respeitando e sabendo, porque eu vi um negócio aqui, tô te falando, não é nenhum tipo de coisa, não. É que a gente só tem que saber separar o caso dos casos, entendeu? Porque você já sofreu, o MBL sofreu. Porque tem hora que o MBL é só estilingue. Mudou a posição, tem deputado, tem uma força assim. Agora vai ter um partido. Vai ter partido, sofreram. Eu vi o presidente do MBL, o Renan. Caraca, que bom que o Lindbergh concorda com isso, tá? E que ele fala isso. Que ele traz esse ponto. Tem que dar mérito, né? Quando eu falo alguma coisa boa. Aquelas prisões ali de vocês. Vocês ganharam na justiça. Então a gente tem que ver. É que tem nesse negócio que tem uma responsabilidade. Só que ele também tá usando isso mesmo para justificar que houve possivelmente uma perseguição judicial contra o PT, né? Responsabilidade sobre isso. Saber separar. Eu não digo que é tudo que é Bolsonaro é assim. Tem gente nesse processo que nós temos que ter instituições que funcionem e que consigam parar. Nesse sentido, quando o tema é esse, não dá para dizer,
é o bom e aqui tá todo o problema, como foi uma espécie de demonização que houve no Brasil. E foi assim. E eu vi essa turma do Bolsonaro com um discurso, se aproveitou num clima de antipolítica, num discurso completamente falso. Porque Bolsonaro vai ser condenado por trama golpista, tá? Mas vai ser condenado também por corrupção. Se a gente tivesse tempo, eu desenvolvia. Então eu só acho que nisso aí a gente tem que evitar alguns maniqueísmos disso aqui e fortalecer as instituições. Mas você admite então que o Petrolão aconteceu e que tinha gente do PT envolvida? Claro que teve escândalo de corrupção na Petrobras ali. Claro que teve gente do PT ali que teve envolvida. E teve gente de vários outros partidos envolvidos. E quando eu falei Fernando Henrique, não foi acusando o Fernando Henrique, não. Que seja dito isso. Não foi acusando o Fernando Henrique. Dizendo que os Tá caras... dizendo que desde a época dele tinha alguma Mas coisa. isso é depoimento dos caras todos, entendeu? É uma coisa muito estrutural. Por isso que eu acho que a saída nesse caso aqui tem que ser uma saída institucional. Fortalecer as instâncias. Fortalecer a Polícia Federal. Porque isso ameaça, inclusive, a democracia, né? Claro! É a desmoralização da democracia, da política. Aí você vem aventuras autoritárias por aí que surgem a partir disso. Só não acho que a gente pode dizer que o enfrentamento, porque como muitas vezes acho que o discurso petista faz parecer, que o enfrentamento à corrupção faz surgir aventuras autoritárias. Ou outro Não, discurso... não é isso, não. Isso, eu tô dizendo que faz Corrupção, que às vezes o discurso petista faz parecer que o enfrentamento à corrupção faz trazer aventuras autoritárias, né? Acho que há Não é isso. há um justo... Ou que gera uma crise do Brasil. Porque vamos lá, eu não há... Enfim, eu continuo sendo um militante político. E militante político pela minha convicção e ainda com a minha crença de que a classe política merece o descrédito que tem. É a minha avaliação. E não só de uma ideologia. Eu acho que não é à toa que as pessoas, quando pensam num político, pensam num vagabundo, pensam num picareta. Porque esses são grandes exemplos que nós vimos na política nacional, né? Não só Petrolão, Mensalão, mas também, já que o Lindbergh, né, gosta de falar do Bolsonaro aqui, ele acha que tá com o Bolsonaro na frente dele aqui. De orçamento secreto também. No caso do orçamento secreto do Bolsonaro, fui para o plenário e denunciei, inclusive um trabalho fenomenal do jornalista Beno Pires, e tinha cidade lá do Maranhão, de deputado da base do Bolsonaro, que declarava que tinha tirado 32 dentes da boca de cada habitante para justificar o recebimento Lembro dessa história. e repasse de orçamento secreto na saúde. Então não é à toa que... Porque... Mas não houve corrupção no meu governo, né? Por isso eu acabei com Lava Jato. Bolsonaro. Porque eu vejo uma coisa é você ser autoritário. Outra coisa é você dizer que a população não pode se indignar e não pode achar que de fato a política brasileira está uma esculhambação, porque tem escândalo atrás de escândalo, roubalheira atrás de roubalheira, sequestro de orçamento, patrimonialismo, que eu concordo plenamente com o Lindbergh nesse sentido, de que a política brasileira existem os donos do poder, né? Tanto o nosso próprio regimento interno da Câmara, Lindbergh, dá prioridade da escolha de gabinete para filho de deputado, como se mandato fosse uma coisa a ser passada hereditariamente, como se fosse uma coisa que eu herdasse do meu pai. Ah, meu pai foi deputado, ele foi lá, me ungiu, eu ganhei também, fico com o gabinete dele, como se fosse herança, como se fosse... Se aquele Que gabinete, absurdo, eu não sabia disso, cara. Isso é absurdo. aquele pedaço da Câmara fosse propriedade privada dele. Então, a população tem razão quando tem essa visão da classe política brasileira, porque de fato é vergonhoso. Um exemplo que eu dou, e que eu dei recentemente, foi do ministro da Agricultura do Japão. Você soube o que aconteceu com ele? Não. Ele deu uma entrevista, foi perguntado para ele sobre o preço, a inflação no arroz, que é o principal alimento no Japão, né? E ele falou o seguinte: olha, eu não sei sobre o preço do arroz, porque sempre que eu vou para minha base eleitoral, meus eleitores me dão arroz de presente. Então eu tenho arroz para dar e vender, tenho arroz de sobra. Isso repercutiu tão mal na sociedade japonesa que o primeiro-ministro, Com certeza pediu demissão, com certeza. que o ministro da Agricultura veio em rede nacional pedir desculpa e dizer que renunciava ao cargo porque a sua postura tinha sido incompatível com a postura de um ministro de Estado. Agora veja no Brasil, o sujeito sequestra orçamento, faz orçamento secreto, rouba dinheiro, paga propina, recebe propina e nem preso vai, e nem se envergonha, nem pede desculpa, muito menos renunciar ao cargo. Quantas vezes a gente viu um político brasileiro voluntariamente renunciar ao cargo por vergonha da sua atitude? Nunca. Nunca.
Vai lá, Lindbergh, você tá muito entretido aí. Sei que você tá Não, eu falando, tô aqui, fazendo é esse porque celular aí. Eu tinha um jantar aqui, mas Aí, não, deixa eu te contar. Estraguei teu jantar aí. Já Lindbergh. estragou não. Não, eu acho que tem muita coisa aqui que eu concordo. O que eu falava da demonização, eu não acho que é que a corrupção desmoraliza a política desse jeito. Sim. Que nós temos que ter instituições Cria essa fortes, imagem do político. sólidas. E o que eu acho? E isso tudo se estava se desenvolvendo na época de Lava Jato, tudo isso estava se desenvolvendo, mas a gente, quem sabe, quem acabou com isso, né? A reclamação minha do último período da história é que nós dividimos o Brasil de um jeito. Eu vivi ali, estava ali com a Dilma. Se tem uma mulher honesta, mas Dilma Rousseff, viu? Tem uma mulher que é dura, assim, e vivi todo aquele negócio. Eu sei que quem estava lá nas manifestações, e a gente vendo aquilo tinha de tudo. Mas não era essa coisa da corrupção. O julgamento do Lula, não estou querendo que você... Eu sei sua posição, mas aquilo ali foi absurdo. O Sérgio Moro vira ministro do Bolsonaro, era o Brasil dividido, um bocado de caras, que a gente vê aí nesse governo Bolsonaro, delinquentes, com esse discurso de honesto, estou lutando contra a corrupção. Então é mais ou menos que eu acho que o Brasil tem que amadurecer. Lá atrás, Nesse tempo. Collor foi eleito com isso. Mas isso é história. Isso é história. Caçador de Marajás, né? E isso é história do mundo todo, entendeu? Isso é história no mundo. Eu achei que esse debate aqui foi muito bom. Sim. Muito duro, que o Kim é um cara que está ali nas posições dele e a gente aqui nas nossas. Eu estou convencido. A minha grande luta nesse momento agora... É assinar minha PEC. Não, assinar sua PEC já está garantido. Não fica. Cara, você realmente assinou. Ele já garantiu, vai perder. Está garantido. Agora, eu queria convencer... Então, aqui já está convencido. Eu queria convencer você a tributar os mais ricos nessa coisa de isenção de imposto de renda. E queria convencer o país que nós não podemos deixar os aposentados receberem menos que o salário mínimo. Que não é justo. Que é uma proposta perversa dessa elite brasileira. Que é uma proposta perversa do andar de cima. E eu quero te convencer do outro, porque concretamente isenção de imposto de renda só vai ter até 5 mil reais e diminuição de 7 mil se a gente cobrar um pouco dos outros. Cara, o quanto você pode economizar com gasto de público se você fundisse tantos municípios, abolindo tantas prefeituras e vereadores, câmaras de vereadores no gabinete, se você realmente fizesse uma PEC anti-privilégio duro, né, que corta os salários e super salário, o quanto de dinheiro você ia economizar? Fechar ministro inútil, como o Milei provou, né? Milei fechou o Ministério da Mulher, sei lá o que, e o que aconteceu diminui o feminicídio, né? Porque o Ministério não resolve nada muitas vezes, não só atrapalha, porque só é ideologia. O quanto você já poderia economizar em gasto público e reverter esse ganho, né, para a população através de diminuir de imposto? Cara, tem um movimento nos Estados Unidos que Bill Gates, vários outros, um movimento são de milionários dizendo que nós temos que pagar mais. Você sabia disso? Não. Até o Trump está dizendo que tem que pagar mais, um pouco lá. E aqui é essa coisa, cara. É essa coisa de todo mundo. E com muita influência. Você falou disso aí no Congresso. Tem muita influência. Você acha que os bancos não têm influência no parlamento? Pô. Tem influência. Você acha que as fintechs não têm influência? Tem influência. Os jogos não têm influência? Tem. Então é um pouco isso que a gente tá vivendo. Só um tá? pouco. Quando o Lindbergh fala jogos, ele tá falando de jogo de azar, tá? Ninguém tá falando de jogo eletrônico, não. Não, jogo de azar, exatamente. Porque quando eu falo jogos, eu falo de videogame. Quando se fala jogo, é jogo de azar. Só pra você falar. Jogos eletrônicos, essa coisa das bets. Entendeu? Eu vejo muito isso ali. Eu vejo, de fato, como a coalizão econômica política dos donos do poder. Tem um livro que você vai gostar, Kim, que é Os Novos Donos do Poder, do Bruno Carrasa. Já li. Não. É um cara mais liberal, mas um livro que é muito interessante. Não, mas não é Os Novos Donos do Poder, é o País dos Privilégios. Os Novos Donos do Poder é o subtítulo. É isso aí. Então, essa coisa, eu vivendo esses dias no parlamento, eu vejo muito isso. Quando a turma diz, o que é... Cara, o vídeo ficou longo demais já. Vou encerrar aqui. Eu gostei. Na moral, eu gostei do fim desse debate, especialmente, que o Lindbergh falou que se comprometeu a assinar a PEC anti-privilégio, né? A PEC anti-privilégio.
E vamos ver se realmente rolou ao decorrer da próxima semana. Eu agradeço a sua presença aqui comigo e não esqueçam de deixar like, cara, e compartilhar esse vídeo e especialmente o comentário.